de propostas, Manaus precisa de caminhos, Manaus precisa de horizontes. E eu quero pegar o gancho que, nas intervenções que foram feitas até agora, especificamente do vereador Wallace Oliveira, o nosso WO, que mencionou exatamente essa relação do poder público com as concessionárias de serviços públicos, mais precisamente a Águas de Manaus. Mas não é sobre essa relação, mas eu vou usar a relação como exemplo para poder levar o raciocínio aonde é a razão da minha intervenção, a razão da defesa que eu faço. O vereador Wallace colocou algo que é muito comum nos bairros da cidade. A Prefeitura de Manaus, cumprindo o seu papel, ela faz a manutenção da rua, ela tapa o buraco, ela faz o pano, ou ela faz o recapeamento asfáltico, que são coisas distintas, mas a partir da mesma secretaria, que é a Secretaria de Infraestrutura. E semanas depois, até mesmo dias depois, você vê a Águas de Manaus rasgando a rua para a realização de algum serviço. Quem mora na rua e quem vê isso, que mora no bairro, se pergunta, acabaram de asfaltar e a Águas de Manaus vem e rasga para um serviço que talvez seja necessário? A pergunta que fica é a seguinte: não há comunicação entre a Prefeitura e a Águas de Manaus, entre o Distrito de Obras e a empresa que vai fazer o serviço? Porque a Águas de Manaus é a empresa contratante, ela sempre está contratando empresas terceirizadas, empresas menores, ela faz a subempreitada para a realização desses serviços na infraestrutura urbana, para consertar, para fazer a ligação, enfim, serviços de competência da Manaus Ambiental. Mas a pergunta que sobra é exatamente essa. Parece que não há uma ligação, parece que não há um diálogo, parece que não há um sincronismo, uma sincronia fundamental para uma cidade com quase 2,5 milhões de habitantes. E aí, eu defendo, a partir desse exemplo, mas de outros tantos, que a gente poderia estar discutindo aqui uma manhã inteira, é que Manaus não pode mais seguir adiante sem a implementação de um novo modelo político-administrativo. Eu me refiro às subprefeituras. Belo Horizonte tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, e eu afirmo que as subprefeituras é uma política que Manaus precisa. Por quê? Porque ela descentraliza, ela aproxima, ela planeja melhor e ela interage, ela age melhor sobre o problema. Com as subprefeituras, um problema como esse que narrou o vereador Wallace e que eu conheço, que já falei sobre esse assunto também, certamente não aconteceriam mais, porque o subprefeito da área estaria monitorando a realização de um serviço como esse. Antes de autorizar a realização de qualquer serviço de asfalto, o subprefeito da área ligaria para empresas como Manaus Ambiental, como Manaus Energia, para saber, nós estamos realizando tal serviço aqui, nós estamos fazendo recapeamento. Vocês têm alguma previsão de serviços aqui? Porque se eles disserem sim, o que o subprefeito faz? Ele segura o serviço, ele retém o serviço, a Manaus Ambiental, a Amazonas Energia, qualquer que seja a empresa concessionária, antecipa o serviço dela para que posteriormente a prefeitura asfalte e faça o serviço uma única vez. Porque quando o serviço tem que ser 2 vezes feito, isso é gasto de dinheiro, isso é desencontro, isso é incompetência, isso é falta de planejamento. Manaus, com 2,5 milhões de habitantes, com regiões norte, sul, leste, oeste, centro-sul e centro-oeste, não pode mais viver, não pode prescindir de uma nova organização político-administrativa. E quando eu falo que é necessário se criar as subprefeituras, eu não estou falando de aumento de despesa, porque para a criação da estrutura da subprefeitura, até do cargo de subprefeito, você não precisa aumentar a despesa. A prefeitura tem 2.600 cargos comissionados, se extingue uma quantidade de cargos
e se criam os cargos necessários, se mantendo a mesma despesa, até mesmo diminuindo, mas a prefeitura tendo novas ferramentas, novas posições, uma nova política, uma nova engenharia político-administrativa para responder às demandas das comunidades. É impossível para um único prefeito aqui na Compensa, envolto em burocracias, que ele consiga responder em tempo real às demandas lá do Viver Melhor, que ele consiga responder em tempo real às demandas do Mauazinho, que ele consiga responder em tempo real às demandas, por exemplo, ali do Campos Sales, dos 4 cantos da cidade, das 6 regiões administrativas. É fundamental que se fale de novos caminhos para a cidade de Manaus e também que se tenha a coragem de se corrigir rumos que a cidade de Manaus vem trilhando e que geraram verdadeiras atrofias na política pública de competência do município. Eu me refiro, por exemplo, gasto com publicidade. É fundamental se criar um limite para isso. Não se pode mais conviver com essa lógica de gastos milionários com publicidade. A prefeitura preferiu manter os gastos com publicidade e, por exemplo, extinguir a Secretaria de Parceria Público-Privada, fundamental para o novo momento da cidade. Poderia ter diminuído gastos com publicidade, que no ano passado chegaram a 130 milhões, gastos maior do que 5 secretarias juntas. A prefeitura extingue essas secretarias, extingue a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, extingue a Secretaria de Parceria Público-Privada para manter gastos com publicidade. Então, essas atrofias, o próximo gestor, porque esse governo já acabou, esse governo morreu e só está esperando a missa de 7º dia. O próximo gestor terá a responsabilidade de apontar esses novos caminhos, de criar um novo modelo político administrativo que aproxime a prefeitura das demandas do povo, que corrija atrofias dentro da prefeitura, porque é fundamental ter desse remanejamento, dessa correção de prioridades. Os recursos sobram para as prioridades fundamentais para a cidade de Manaus, a fim de que os próximos 4 anos, o próximo gestor, diferentemente do vereador Dante, que não acredita que será melhor do que o prefeito Arthur, eu afirmo, o próximo gestor tem que ser melhor do que o prefeito Arthur, por uma questão lógica da evolução. O iPhone 10, ele não pode ser melhor do que o iPhone 11. Então, sempre o próximo prefeito tem que se esforçar para ser melhor, mesmo que só tenha 4 anos, para corrigir esses rumos, para apontar novos caminhos, para aproximar a cidade, a prefeitura, do povo, da comunidade, a fim de que nós planejemos, executemos e entreguemos melhor condição no dia a dia para o povo, para o cidadão que mora na comunidade. Transporte coletivo é uma dessas linhas que, na minha opinião, tem vereador que discorda. Respeito, democracia. Mas, tal qual, eu vou fazer aqui uma lógica. É impossível você poder trazer segurança para uma casa quando o baldrame está podre. Tem gente que entra numa casa e se preocupa com a decoração, o sofá, o quadro, mas eu me preocupo com a base. E a base do sistema de transporte coletivo é o contrato. A base do sistema do transporte coletivo é uma relação que está aí, uma relação nebulosa, porque essa casa nunca conseguiu abrir essa caixa preta. Essa casa não conseguiu perguntar para onde foi o dinheiro da renovação da frota. E agora todo mundo está satisfeito porque vem 300 ônibus. À custa de mais 10 anos, esses 300 ônibus já eram para estar na cidade de Manaus há tempos, porque eles receberam dinheiro para isso. O povo pagou para isso. E os empresários não entregaram porque a base, que é o contrato, ela é podre. A relação não é clara, a relação não é transparente. Então, o próximo prefeito, o próximo gestor, quem quer que seja ele, tem a obrigação, tem que ter a determinação, o compromisso do próximo gestor
tem que sair dessa discussão de novo e de velho. Isso acabou. O próximo gestor tem que estar preparado, porque acumulou experiência, Conclua, porque vereador. acumulou vivência, porque acumulou maturidade política, espiritual, intelectual, emocional para enfrentar as questões que eu estou apontando, que são de fundamental importância para uma cidade que aspira dias melhores, que está saindo aí do coronavírus com ansiedade de emprego, de renda, como bem pontuou o vereador Diego Afonso. Mas para que a cidade dê a sua contribuição através da prefeitura, não se pode fazer passos sem se corrigir essas atrofias, sem se corrigir esses rumos que, de forma equivocada, errada, na minha opinião, permitiram que atrofias foram criadas. Portanto, vereador Fred, concluo dizendo que Manaus pode sim, e pela esperança que move o coração da maioria desse povo, que acredita que o Brasil está acima de todos e que Deus está acima de tudo,